Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, ouvintes, internautas do Jornal Brasil Central, nessa audiência que cresce de maneira extraordinária a cada dia. Estamos aí rumo a passar várias emissoras grandes de televisão. Já passamos algumas, inclusive, graças à sua audiência tão fiel, né? Você tem sido tão leal com a nossa programação. Isso é muito bom. Comigo, os maiores analistas de Goiás. Jean Lopes, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Rafael Vasconcelos. Boa tarde, Michele Buzon. Cristóvão do Espírito Santo. Fabrício, né? Fabrício Rosa também. Boa tarde a ele que está online. Boa tarde a você que nos assiste. Boa tarde especial a você que nos ouve. Duas boas notícias para nós goianos. Fico muito feliz. Goiás lidera, como foi já anunciado pela Michele, o ranking daqueles que menos têm sofrido com mortes pela Covid nos últimos tempos. Em todos os estados da federação, são 27, 26 estados mais Distrito Federal, Goiás lidera o ranking de menos mortes, né? Ou seja, do malefício menor causado pela Covid-19. A outra boa notícia é que hoje o estado está recebendo 133 mil doses, 133 e um pouco mais, eu não tenho um número redondo aqui, de doses da vacina contra a Covid-19. Duas excelentes notícias mostrando que nós, do estado de Goiás, estamos trabalhando bem no combate a esse mal terrível oriundo da China. Rafael. Comigo também o grande Cristóvão do Espírito Santo, advogado e professor. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Cristóvão. Boa tarde, Rafael, Jean Lopes, doutor Fabrício, toda a equipe técnica, os nossos queridos ouvintes. É um privilégio, um prazer estar aqui. E hoje nós teremos, creio, excelentes debates. E gradativamente a verdade vai surgindo, vai transparecendo. E, como foi dito muitas vezes, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que isso aconteça nas nossas vidas, nesse país que tanto precisa desse versículo mais do que nunca. E daqui a pouco a gente vai esclarecer, inclusive, uma polêmica de ontem em que o comentarista Martiniano Cavalcante disse que o Brasil estava na 8ª colocação de números absolutos. E nós dissemos que o Brasil estava na 4ª colocação. Daqui a pouco a gente tira a sua dúvida e esclarece essa questão num trabalho feito pelos produtores, pelos jornalistas da Agência Brasil Central. Mas agora eu chamo o Fabrício Rosa. Tudo bem, Fabrício? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Rafael. Boa tarde, Jean, Michele Buzon, Cristóvão. É bom demais estar aqui com você nesse debate qualificado. Boa tarde a você, amigo telespectador. Bem, hoje nós temos um dado feliz para comentar, para comemorar. Goiás é um dos estados que lideram nesses números que foram mostrados, mas é importante que a gente tenha consciência, o final de semana está chegando, é importante que os órgãos de fiscalização atuem, porque há o risco de uma terceira onda. Inclusive ontem teve um relatório da Fiocruz que alerta que o Brasil pode enfrentar essa terceira onda de maneira muito mais grave. Aqui em Goiás, infelizmente, já foram mais de 15 mil mortos, então é importante dar uma lida no boletim do Observatório Covid da Fiocruz, que fala que a mortalidade pode ser muito alta, por isso nós temos que ter consciência e os governos precisam se preparar para enfrentar todo caso de aglomeração e não respeito ao isolamento social. 3201-7720, mais uma vez a gente quer fazer o Jornal Brasil Central com você, ouvinte, telespectador e internauta. Cristóvão do Espírito Santo, o Brasil corre o risco, o estado de Goiás corre o risco de uma terceira onda, na sua visão, Cristóvão? Na verdade, os estudiosos do assunto, os especialistas, inclusive na área de história, demonstram que esse tipo de pandemia, como ocorreu com a gripe espanhola, ela se dá em ondas realmente. E muitas vezes as pessoas podem tentar minimizar esses efeitos, mas é um ciclo natural da doença. Ela vai imunizando as faixas etárias mais altas da população e vai demograficamente alcançando os mais jovens. Pelo ciclo que a gente tem observado dessa enfermidade, eu já até fiz uma vez um vídeo nas minhas redes sociais sobre isso,
a gente percebe que a doença já atinge camadas mais jovens da população. E nós estamos tendo cada vez menos idosos atingidos, o que, de certa forma, é uma boa notícia. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a doença está seguindo um ciclo final e pode, de alguma maneira, nos deixar. Tem a questão das variantes, né, que estão surgindo em vários lugares, que é natural, é um vírus baseado em RNA, e como retrovírus, ele está sujeito a ter mais mutações, não é? Isso é normal nesse tipo de situação. O vírus tem essa característica. Eu tenho a esperança que, à medida que a vacinação for avançando, e no Brasil tem avançado, felizmente, a passos largos nos últimos meses, nós já temos mais de 80 milhões de doses distribuídas, mais de 50 milhões de pessoas vacinadas, isso também vai refletindo na gravidade disso. Às vezes a terceira onda não vem com tanta força como veio a segunda, por exemplo. Eu tenho essa esperança e temos que ter esperança. Outra notícia muito positiva, que tem a ver muito com vacinação também, nos Estados Unidos, que é o país hoje que mais vacina, você já tem o Centro de Doenças americano, né, que é um dos maiores do mundo, informando que a tendência é que as pessoas sejam liberadas, né, das máscaras e do distanciamento social, especialmente aquelas que já vacinaram, está ocorrendo nos Estados Unidos já. Então, existe um esforço, né, a gente percebe claramente, para se voltar à normalidade, que foi algo que eu defendi aqui, se eu não me engano, na quarta-feira. Eu detesto a expressão novo normal, acho uma expressão horrível, nós temos que voltar ao velho normal. Até brinquei lá em casa, falei que eu vou pegar o saco de máscaras que eu tenho e jogar fogo assim que a gente se libertar disso. Não quero nunca mais usar isso, se Deus assim o permitir. Então, por todas essas razões, eu acho que a terceira onda é plausível, mas ao mesmo tempo eu acho que com o avanço da imunização e com alguns cuidados, a gente talvez não enfrente algo tão terrível como foi a segunda onda. Rafael, Pois não, Jean? é só para passar aqui o número correto, eu acabei passando um número impreciso no meu destaque inicial. Goiás está recebendo 165.850 doses de vacinas contra a Covid-19. Nesta madrugada, já recebeu 131.850 doses e o restante chegará nas próximas horas. Portanto, só para informar corretamente, são 165 mil doses, 131 mil já estão em território goiano, mostrando um trabalho excepcional do governo do estado de Goiás na proteção ao povo goiano, na questão da vacina. O governo do estado que está muito alinhado nessa questão da vacinação com o governo federal, ambos trabalham de forma muito efetiva, de forma muito importante para proteger o povo deste país, sobretudo o povo do meu estado, Goiás. Muito bem, o Fabrício Rosa falou, né, dessa possibilidade aí de uma terceira onda e já está atingindo alguns países do mundo, e vocês fiquem à vontade para analisar esse fato. As atuais vacinas, Fabrício Rosa, não sei se você tem pesquisado a respeito desse assunto, elas protegem contra essa terceira onda que pode vir ao Brasil, Fabrício? Olha, Rafael, ontem eu fiquei bastante feliz com uma pesquisa que foi feita na Indonésia, com mais de 120 mil trabalhadores da saúde que foram vacinados entre janeiro e março desse ano de 2020 na Indonésia com a Coronavac. E essa pesquisa dá conta de que a Coronavac tem uma eficácia de 98%, ou teve uma eficácia de 98% para evitar mortes naquele país. Então é uma pesquisa de grande espectro, não é uma pesquisa com 50 pessoas, com 80, com 200, mas uma pesquisa com 120 mil pessoas. Então eu fiquei bastante feliz porque a gente percebe muita fake news, muita desinformação. Então, sim, nós sabemos que as vacinas elas têm funcionado. Eu convido você que está nos assistindo. Hoje eu tive notícia de uma senhorinha que mora no interior, na fazenda, diz que não ia se vacinar porque não confia na vacina. Então, a gente tem que reafirmar para a senhora, a vacina é confiável, as vacinas em geral têm quase 100% de eficácia para evitar mortes. A gente sabe de um caso ou outro excepcional, que infelizmente tem repercussões negativas, mas no geral as vacinas são confiáveis e você, amigo telespectador, amiga telespectadora, tem que se vacinar, tem que confiar na vacina, tem que levar o seu familiar para vacinar, porque é uma questão coletiva. Quando a gente trata de pandemia, de epidemia, nós estamos falando não só da minha saúde, então não é só algo individual, mas é algo coletivo que é ligado à minha família, ao meu bairro e à minha cidade.
Muito bem, 32017720, daqui a pouco a gente registra as participações. Eu sei que a produção, e aqui é muito dinâmico, né? Está terminando a cartela a respeito de uma polêmica de ontem, que Martiniano Cavalcante disse que o Brasil estaria na 8ª colocação em números absolutos da vacinação. Já tem os dados aqui, eu vou até tranquilizar aí os editores, né? Porque a gente já traz esse assunto à tona e não tem problema nenhum. Eu estou com todas as informações aqui. Até o dia 11 de maio, os países que mais vacinaram. Em primeiro lugar, a China, 333 milhões de doses. Lembrando, né, que como eu acho que a gente não pode confiar tanto nos dados da China, eu nem levo tanto em consideração. Não sei se o Cristóvão leva. Não levo, um país Rafael. Completamente fechado. Não levo. Então, não tem imprensa livre, não tem internet livre. Não tem contraditório. Não há, ninguém lá pode passar uma única notícia negativa sobre o governo chinês, que ele é punido imediatamente. Inclusive, alguns dos profissionais de saúde da China que denunciaram ou tentaram denunciar a questão da Covid-19 logo no início, foram punidos. Alguns deles, a gente nem sabe do que foi feito, porque desapareceram completamente, Rafael. Fabrício Rosa, você acredita nos números da China, nos dados daquele país? Bem, meu amigo, eu sou contra toda forma de autoritarismo, de perseguição à imprensa, de falta de transparência, seja o autoritarismo vindo de governos de esquerda, de centro, de direita. Então, toda forma de autoritarismo e de perseguição eu não confio. Eu acho que o Martiniano ontem quis dizer sobre a importância de a gente fazer uma comparação proporcional. Não dá para comparar um município que tem 3, 4, 5 mil habitantes com Goiânia, que tem quase 2 milhões de habitantes. Não dá para comparar o Brasil com um país extremamente pequeno. Então, eu acho que é importante fazer uma comparação proporcional. E nessa comparação proporcional, o Brasil, inclusive, caiu no ranking. Ele era o 56º, agora é o 59º no ranking global de aplicação de doses de vacina. Isso quando você fala para cada 100 grupos de 100 pessoas, para cada grupo de 100 pessoas, quantas já foram vacinadas? O Reino Unido está na liderança, são 79 pessoas que já foram vacinadas para um grupo de 100 pessoas. O Canadá, se não me engano, está na 3ª posição, a Alemanha também está lá em cima, mais ou menos 40 pessoas vacinadas para cada grupo de 100 pessoas. Até a Arábia Saudita, que também é um país que você não pode confiar na imprensa, se diz estar lá em cima. Mais de 30 pessoas vacinadas para cada 100 pessoas. O fato é que quando você analisa por esse modelo, que é o modelo mais correto de análise, o Brasil está lá atrás, está na 59ª posição, viu, Rafael? Pois é, não é verdade, esse não é o número mais correto, isso é uma desinformação. Quando você analisa vacinação, tem que ser feito em números absolutos, porque eu vou repetir o mesmo argumento. Ou seja, se a mesma narrativa desvirtuada é feita, eu tenho que responder com o mesmo argumento. Ninguém compra vacina por 100 habitantes ou por 1 milhão de habitantes. Você, ao encomendar um lote de vacinas de um laboratório, seja ele qual for, você o encomenda por número absoluto, por quantidade disponível, por quantidade que o laboratório tem pronto para fornecer ao país. O Brasil, em números absolutos, que é o que vale na questão da vacinação, é o 4º do planeta, e atrás de 3 outros que são produtores de vacinas, como os Estados Unidos, a China e a Índia. E o Brasil, em números absolutos de vacinação, ultrapassou um outro país produtor de vacina, que é o Reino Unido, a Inglaterra, o Reino Unido, como queiram. Portanto, não dá para fazer, isso é uma narrativa política, isso é uma forma de desinformar a população. Não dá para saber, para você adquirir vacina por quantidade de habitantes. Qualquer país, tendo uma população pequena ou uma população grande, gostaria de já ter vacinado toda a sua população, porque, inclusive, isso é bom para a economia do país, é bom para voltar a ter empregos e tudo mais. Portanto, e outra coisa, ontem não foi o que aconteceu aqui. A informação do Martiniano era no outro sentido que o Rafael vai explicar. Muito bem, vamos lá. Deixa eu só complementar. Eu sei que o Cristóvão pediu a palavra também, Fabrício. Eu não sei se você acompanhou o programa de ontem, mas o Martiniano ele quis fazer um recorte da realidade. A gente precisa dar a informação correta, exata,
sem que isso se torne um factoide. Factoide é a deformação do fato, né? E eu tenho todo o respeito a todos os analistas aqui do Jornal Brasil Central. Então, a China na primeira colocação, 333 milhões de doses. Os Estados Unidos em segundo, com 261 milhões de doses. A Índia na terceira colocação, com 171 milhões de doses. O Brasil é o quarto, com 54,1 milhões de doses aplicadas até o presente momento. O Reino Unido vem logo atrás, com 53,3 milhões de doses aplicadas até o presente momento. Eu também não me incomodo com a questão proporcional, né? De acordo com a nossa produção, de acordo com várias fontes aqui, nesse trabalho brilhante e incansável que os jornalistas da Agência Brasil Central fazem, o Brasil ocupa a 58ª colocação. O que me incomoda é a imprensa toda também não usar os números proporcionais quando falam, né, que o Brasil tem um número acentuado de mortes. Então, deveria-se também usar o número proporcional. O que a gente percebe é um viés aí, muitas vezes, injusto. Então, eu, para tentar, né, ser completamente justo, eu falo sim dos números absolutos e falo também dos números proporcionais, Cristóvão. Não, só uma questão que eu quero acrescentar, que eu acho que tem que ser também esclarecida. Nós temos que entender que, por enquanto, o público-alvo da vacinação é a população adulta em qualquer país. A população adulta no Brasil é estimada em torno de 150, 160 milhões de pessoas, talvez um pouquinho mais. Praticamente, o governo federal distribuiu metade das doses necessárias para vacinar em fase inicial, na primeira dose, metade da população adulta brasileira. Isso é um fato objetivo, não pode ser ignorado. Nesse cálculo da proporcionalidade, eu acredito que essa questão não é considerada. Se considera muitas vezes a população total daquele país, sem considerar que o público-alvo é a população adulta, o que provavelmente reduziria, não é, essa colocação do Brasil diante do ranking mundial, mesmo proporcional. Rafael, outra situação que a oposição brasileira, a esquerda brasileira, que obviamente a oposição é formada pela esquerda ou pelos simpatizantes da esquerda, tenta de todas as formas desvirtuar os fatos, que já são graves, que já são difíceis. A população brasileira tem sofrido muito com essa questão da pandemia em todos os sentidos. Está sofrendo com questão de saúde e com questão da economia, do emprego, da fome, de depressão e de tantos outros males provocados por essa maldita pandemia. O tal do ex-ministro da Saúde, o Mandetta, um sujeito desqualificado, um hipócrita total, ele chegou ao ponto de dizer na CPI, naquele circo que o pessoal insiste em chamar de CPI da Covid, para mim é um circo de palhaços, ele chegou ao ponto de dizer que se o Brasil tivesse agido de forma correta, ele teria começado a vacinar seu povo antes mesmo que o Reino Unido. O Reino Unido, que é um país produtor de vacina. Como que um país que não produz vacina, que o que o Brasil faz aqui é apenas terminar de gerar a Coronavac, porque precisa do insumo da China. Então, o Brasil, para produzir a sua vacina, precisa dos insumos oriundos da China e da Índia. Como que um ex-ministro da Saúde, uma autoridade, tem a irresponsabilidade de chegar no Covid e dizer que o Brasil poderia começar a vacinação antes de um país que produz a vacina? Então, são mentiras e mais mentiras que a gente precisa desmontar aqui o tempo todo. Só um detalhe, né? Valorizando aí o trabalho dos nossos editores, coloca na tela aí, a gente tem a cartela, então, para ficar bem claro, né? Para trazer essa lucidez aí em relação ao número da vacinação. Tá aí a China na primeira colocação, 333 milhões. Eu não levo em consideração a China, então eu até subiria aí Estados Unidos, Índia e Brasil, porque a China diz até agora que tiveram quantas mortes por Covid naquele país, Cristóvão, você sabe? Não, não tem informação o nenhuma. número é baixíssimo em relação à população total, não dá para confiar nesses números. Pois é, e aí a gente confia no número total de vacinados, então não dá para levar a sério. E lembrando que a China tem quase 1 bilhão e meio de habitantes. Agora, uma coisa a China está fazendo. O Brasil está na 58ª colocação do número de vacinados, né? Dando uma informação correta. Números proporcionais, né? Proporcionais, exatamente. Pois não. Não, é só esclarecendo que, na verdade, você observa que no número proporcional nem a China aparece ali. Como eu disse, muitas vezes nesse cálculo existe uma falha porque se considera a população total.
E a população total não é público-alvo. O público-alvo é a população adulta. Até porque, graças ao bom Deus, as crianças são pouco afetadas, né, por essa doença. Não estou dizendo que não são, mas são bem menos afetadas que a população adulta, graças a Deus, né? O que, aliás, justifica um retorno mais imediato delas à sala de aula. Porque a perda que elas estão tendo, ela nunca mais será recuperada, essa é a verdade. Então, quanto antes as crianças voltarem, somente as crianças que estão no ensino público, vai ser melhor para o país. Muito bem. 32017720. E aí, Rafael? Pois não, deixa eu Fabrício? só fazer um comentário rápido também. Olha só. Pode fazer. Vocês vão perceber aí algo lógico, que os países que têm uma população maior vão comprar mais vacina. Então, possivelmente, Brasil, Estados Unidos, Índia, China sempre estarão nas primeiras posições, nas primeiras colocações desses rankings. Porque não tem lógica um país que tem 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, competir com esses países cujo número absoluto é muito maior. Um país com pouca população não vai comprar vacina para uma população inexistente. Então, o que a gente percebe, por exemplo, nessa cartela que você acabou de mostrar, é que a Inglaterra, por exemplo, é muito mais eficiente na administração de vacina do que a China, por exemplo. Então, o fato é que, se nós pegarmos os números absolutos, o Brasil, ainda que seja números absolutos, você não tem um problema em discutir em números absolutos, o Brasil é o segundo país em números de morte, quando falamos em números absolutos, mas somos a 5ª população do mundo. É o 3º país em casos confirmados, mas somos a 5ª população do mundo. Então, o fato é que o Brasil tem 2,6, 2,7 da população mundial e já tem 10% dos casos que acontecem no mundo, quase 13% das mortes que acontecem no mundo. Então, eu acho que do ponto de vista proporcional, que é o mais justo, a gente consegue fazer essa comparação de maneira mais realista. Mas eu concordo que se é para mostrar proporcional, as mortes também têm que ser mostradas proporcionais. Eu acho que proporcionalmente falando é o mais justo, mas ainda que seja em números absolutos, o Brasil está lá atrás. E está lá atrás porque o governo fez uma série agiu de maneira atabalhoada. Eu acho que a CPI da pandemia tem mostrado isso. Tentativa de alterar a bula de remédio, 11 vezes ou mais, negando a compra de vacina, ou seja, negando saúde, negando vida para o povo brasileiro. Poderia ter editado uma medida provisória para poder permitir essas compras. Enfim, o governo alega uma série de fatos que, para mim, não se adequam à verdade, já que nós estamos aqui falando de verdade. Agora tenta fugir da CPI de todo jeito. A gente tem um ministro, um ex-ministro, que parece que está com medo, agora pediu habeas corpus para poder ficar em silêncio na CPI. Enfim, quem não deve, não teme. Eu acho que o ministro tem que falar o que ele sabe, já que nós estamos em busca da verdade. Detalhe. Pois não. Pode falar, Jean. Não, pode falar. Ele abordou vários temas na mesma fala. Foi até uma fala extensa. Eu vou tentar atender o que ele disse. Bom, em primeiro lugar, tem que ficar uma coisa muito clara. A questão é matemática. Eu acabei de informar que a nossa população adulta está na faixa de 150, 160 milhões de habitantes. Nós já temos distribuídos pelo governo federal mais de 80 milhões de doses. Não tem como fugir da matemática. Eu já atingi quase metade dessa população, independente de qualquer outra estatística, que normalmente são direcionadas, a gente sabe disso, existe um enviesamento. Com relação à CPI, sendo bem objetivo, eu não vou perder muito tempo nessa discussão, o senhor Carlos Murilo, que é o gerente geral da Pfizer, e está acontecendo uma coisa muito grave, viu, ouvinte? É bom você saber disso, telespectador, que é o seguinte: muitas vezes, quando tem um depoimento na CPI, na hora que vai para o papel, para o jornal, para a revista, o depoimento é alterado, ele é adulterado. Inclusive, a interpretação do depoimento, né, mais ainda. Então, para você entender o que está ocorrendo na CPI, você tem que acompanhar os depoimentos pessoalmente, porque não dá para confiar no que você lê na grande mídia. Essa é a verdade. O Carlos Murilo, por exemplo, que é o gerente geral da Pfizer, ele afirmou, são frases tiradas do depoimento dele, nós só pudemos assinar o contrato quando as condições foram dadas, ou seja, quando a legislação mudou. E a legislação só foi alterada pelo Congresso em março desse ano, primeiro ponto. Segundo, a afirmação dele, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a ter o registro permanente da vacina Pfizer. Nenhuma opinião pessoal do presidente jamais influenciou o comportamento do combate à Covid. Eu acompanhei isso de perto. Em todos os momentos houve um esforço de isolamento. Volto a repetir aqui, quem isolou a população de Wuhan, os brasileiros que estavam em Wuhan, que vieram num voo fretado da FAB para o Brasil, foi o governo federal, em base militar federal.
Então o governo sempre tem essa preocupação. Quem tentou o estado de emergência antes do carnaval foi o governo federal. E os governadores de estados como Rio e São Paulo negaram isso, não desejaram isso, não fizeram. E o governo queria que fosse feito. Então o governo fez o que tinha que fazer. Outra coisa, existem propostas da Pfizer que foram recusadas, isso também está nos depoimentos, porque a quantidade de vacina seria menor. E numa segunda proposta veio a maior, veio em favor do país, inclusive com entrega mais rápida. Então tem detalhes que são ignorados e só se conta meia narrativa. Não dá para confiar no que está na imprensa, infelizmente. Aliás, até sobre isso mesmo que eu pedi. Deixa eu só dar um detalhe aqui, um segundinho. Eu sei que você está na fila aí para falar e a palavra seria sua. Só para trazer um dado aqui, que a nossa produção, e eu vou especificar, né? O jornalista Daniel Santana trouxe aqui para gente. Sabe quantas mortes existem na China hoje? De acordo com dados oficiais daquele país? 4.600 mortes. Então, assim, fazendo um jornalismo sério, não dá para acreditar em rigorosamente nada que venha da China. Depois que a Covid surgiu na China, a primeira morte foi detectada, né? Foi anunciada 8 meses depois. Então, o grande questionamento que a gente tem que fazer é o seguinte: a China tem escondido de maneira sistemática informações para o resto do mundo? Essas informações são seletivas? Pois não, Jean? Não, é sobre a questão da CPI, que o Fabrício abordou e depois o Cristóvão também tocou no assunto. Veja bem, eu faço o jornal aqui todos os dias e todos os dias chega no escopo do nosso jornal notícias da Covid negativas ao governo federal. Ontem teve esse depoimento do Carlos, como é que é o sobrenome mesmo? Murilo. Carlos Murilo, que praticamente destrói a CPI, mostra que aquela CPI é uma farsa e hoje não faz parte do nosso jornal. Então eu vou ter que tocar eu mesmo pessoalmente, o Cristóvão acabou me antecedendo e também tocou. Ele mostrou que é uma farsa, que é uma mentira. O governo federal ele não pôde comprar as vacinas que nem existiam em setembro, como é feita a narrativa da oposição, da esquerda brasileira, porque primeiro que as vacinas não existiam. Segundo, que o governo federal, através do Ministério da Saúde e da Anvisa, teriam que assinar um documento liberando a Pfizer de qualquer responsabilidade sobre mortes, ou eventuais mortes por efeitos colaterais. Segundo, que os valores, tanto financeiros quanto de doses que seriam fornecidas, não estavam de acordo com a necessidade do povo brasileiro. Então, o governo federal, na ocasião, foi extremamente responsável e fez uma coisa que os governos anteriores ao atual não costumavam fazer, que era respeitar a lei e a Constituição brasileira. Sem autorização do Congresso, o governo federal não poderia adquirir vacina alguma. Foi o que ontem o depoimento da CPI, que hoje, de uma forma até mágica, desapareceu do noticiário do jornalismo brasileiro, goiano e brasileiro. Portanto, essa CPI, mais uma vez, mostra ser uma farsa. Existe um enviesamento da oposição e, sobretudo, da mídia, da velha mídia, que tenta, de todas as formas, só passar notícias negativas, mesmo elas sendo falsas ou desvirtuadas. Então eu quero mostrar aqui mais uma vez a você, ouvinte, a você, telespectador, que aquela Covid não passa de um circo armado para que os palhaços façam campanha política para 22. Rafael. Eu acho que eu vou pedir a opinião do Fabrício, a gente não pode ser contra CPI A, B ou C, né? Na teoria, mas na prática, a gente ter uma CPI dessa, ainda que exista ou não responsabilidade, quem quer que seja, Renan Calheiros como relator e um presidente também da CPI, né, o Amar, que é investigado, né? Por desvio de dinheiro público da saúde do estado, que ele era governador, Amazonas, de mais de 250 milhões de reais. O irmão dele foi preso e a esposa dele foi presa exatamente por desviar dinheiro da saúde. Hoje, esse senhor investiga supostas irregularidades na saúde do Brasil. Então, para a própria oposição, Fabrício, as escolhas foram muito ruins. Você não concorda com isso? Não coloca em xeque a CPI? Olha só, primeiro deixa eu comentar, eu acho que assim, a nossa compreensão é absolutamente diferente. Eu não vejo que o governo federal buscou o isolamento social, como disse o Cristóvão.
Nesse momento, o Bolsonaro estava em Alagoas, fazendo aglomeração, esteve aqui em Goianápolis fazendo aglomeração. Em relação à sua pergunta, Rafael, eu acho que a gente não tem que atacar o mensageiro, mas sim a gente tem que discutir o conteúdo da mensagem. Flávio Bolsonaro também é investigado por rachadinhas, por envolvimento com miliciano. O Adriano da Nóbrega, que foi morto lá na Bahia, a família dele era toda empregada no gabinete do Flávio Bolsonaro quando ele era da Assembleia. Mas o Flávio Bolsonaro não está comandando a CPI, doutor. Ele não tem nenhuma força nessa CPI. O mais importante é a gente discutir o conteúdo. O gerente da Pfizer na América Latina, o Carlos Murilo, ele afirmou que o Brasil ignorou a oferta da Pfizer. O Almirante Barra, alguma coisa lá, presidente da Anvisa, disse que a exigência de registro e de autorização é para o uso da vacina, não é para a compra da vacina. Quase todos os contratos, inclusive firmados pelo governo federal, foram com vacinas que não tinham o registro da Anvisa. A própria adesão ao consórcio COVAX, em 24 de setembro de 2020, não tinha autorização da Anvisa. Então, o governo está sim, e o povo está vendo isso, o povo está vendo quando vai tentar tomar a segunda dose de Coronavac, não encontra essa dose. Os Estados Unidos está vacinando pessoas de 18 anos, nós acabamos de chegar aqui nos 60 anos. Então, o povo está vendo que há uma má gestão completa na gestão da vacina no Brasil. Duas coisas. Primeiro, que usar o Flávio Bolsonaro, que é investigado por rachadinha, assim como outros 50, dezenas de deputados da Alerj, não tem nada a ver com o assunto em questão. Mas se, por exemplo, o Flávio Bolsonaro fosse colocado presidente de uma CPI lá na Alerj, na Assembleia do Rio de Janeiro, para investigar a rachadinha, eu seria crítico do mesmo jeito, porque eu sou honesto, eu não manipulo o meu pensamento de acordo com os meus interesses. Eu acho um absurdo, acharia um absurdo o Flávio Bolsonaro fazer parte de uma CPI que investigasse rachadinha, né? Então eu tenho que ter coerência no pensamento. Segundo, que é importante dizer, que se o governo Bolsonaro tivesse assinado a compra, né, que custa milhões de reais, de dólares, sei lá quanto, de uma vacina que sequer havia sido testada, sequer saberia se ela ia exatamente poder ser usada, você estaria hoje, Fabrício, assim como a oposição brasileira, criticando ele por esse ato. Ou seja, mesmo quando a autoridade brasileira é responsável e faz algo de acordo com a lei, ele é criticado. Por quê? Porque o interesse não é o melhor do povo brasileiro. O interesse não é o povo brasileiro ser vacinado ou não. O interesse é sempre bater no governo federal. Veja bem, o Brasil, tirando os Estados Unidos, que é a maior nação do mundo, a mais poderosa nação do planeta, é o país que mais vacinou nas Américas, nas 3 Américas, né? Na América do Sul, na América Central e na América do Norte. O Brasil, tirando 3 países, 4 países, aliás, né, somando-se a China, que são produtores de vacinas, o Brasil é o país que mais vacinou no mundo. Ele só não vacinou menos que 3 outros países que são produtores. Aliás, o Brasil ultrapassou um país produtor de vacina. E ainda assim, a esquerda brasileira, os socialistas e os comunistas brasileiros insistem em criticar o governo federal por questão de vacina, porque eles não querem saber do bem do povo, que eles querem o poder de volta. Ok, Jean, sobre isso, sobre a CPI, e é claro que um assunto vai ligando ao outro, mas a Michele tem mais informações para a gente debater aqui na sequência. Vamos sim, já que vocês já se anteciparam um pouco no assunto aí, né, que já esquentou, mas eu trago mais algumas informações.